Tá começando mais um programa. Acredite, galera, vamos junto! Oh! Boa noite, você de todo o Brasil. Família Rede Vida, vem com a gente. Ei, alô você, prestem atenção. A fila andou e chegou a sua vez. Coragem, irmão, ele te chamou. Dai glória a Deus. Alô você, preste atenção. A fila andou e chegou a sua vez. Coragem, irmão, ele te chamou. Dai glória a Deus. Chama todo mundo pra sala. Chama todo mundo pra sala. Vai começar, vai começar. Cada um tem seu chamado. No coração de Deus você está. Sua vida ele transformou. Agora, meu irmão, é só cantar. Então canta, Brasil, canta junto com a gente. Vamos lá. Ei, alô você, preste atenção. A fila andou e chegou a sua vez. Coragem, irmão, ele te chamou. Dai glória a Deus. Ei, alô você, presta atenção. A fila andou e chegou a sua vez. Coragem, irmão, ele te chamou. Dai glória a Deus. Mãozinha pra cima. Agora eu vou perto da banda, vem comigo. Olha o coral comigo em casa, vamos lá. A sua história ele quis revelar. Sua visão ele renovou. Agora, meu irmão, é só cantar. Vamos na geral, vamos na geral, vamos lá. Todo mundo em casa com a gente, vem lá. Ei, alô você, preste atenção. A fila andou e chegou a sua vez. Coragem, irmão, ele te chamou. Dai glória a Deus. Ei, alô você, preste atenção. A fila andou e chegou a sua vez. Coragem, irmão, ele te chamou. Dai glória a Deus. Mais uma semana, acredite, meu irmão. Acredite. Vamos vencer. Está escrito, nós somos mais que vencedores. Vem com a gente. Boa noite, galera. Beleza aí? Vocês estão mais animadinhos hoje? É? O Diego está puxando a banda. Bom, na bateria ele, Diego Campos, lá de Fortaleza, tá legal? Nos teclados, diretamente de Minas Gerais, Montes Claros, ele... Cleuber Neves, diretamente de Taubaté, ele, Bruno Alvarenga, e de Pindamonhangaba, minha cidade, ele, Rinaldo Rosa. Gente, hoje no programa vai ser muito bacana, quero dar uma boa noite a você. Vem comigo aqui. Eu sempre, quando eu passo perto de um cinegrafista, eu pergunto o nome dele. Abdi, esse é o cara, bicho, esse é o cara. A gente vai conhecendo aos poucos essa equipe maravilhosa. Boa noite, família. Hoje no programa vamos receber a cantora Ticiana Souza. Atualmente ela está morando em Pindamonhangaba, também a minha cidade. Mas só para ir, Tici, de onde você é? Botucatu, São Paulo, tá legal? Vai encantar a gente, porque é uma voz maravilhosa, tá legal? No quadro Café, Bolinho e Teologia, hoje nós vamos falar sobre aquela cura fantástica que Jesus fez quando ele
disse aos 10 leprosos: vão e se apresentem ao sacerdote. Então o Felipe Santos vai explicar direitinho para a gente, tá bom? E o nosso programa hoje está maravilhoso, sabe por quê? Porque eu conheço essa nossa entrevistada hoje, essa nossa convidada, né? Desde 2001, quando nós juntos fizemos uma jornada mundial da juventude no Canadá, tá bom? Ela é psicanalista e faz um trabalho maravilhoso, e nesse tempo, né, de pandemia, de coronavírus, de isolamento social, nós estamos passando por momentos onde nós temos muita coisa na nossa cabeça. Então, hoje ela vai nos ajudar a entender de maneira muito especial o que são as angústias do nosso coração. Ela é jovem, é mãe de 3 crianças maravilhosas, 3 filhas. Tem um menino, um rapaz e 2 meninas, casada com um grande amigo meu, o Léo. Então, vem para cá, ao som dessa banda, a psicanalista Viviana Lopes Tavares. Vem cá, minha querida. Só na cotovelada, hein? Boa noite. Por favor. Aqui a gente tem que se ajeitar. Vivi, você não sabe como eu estou feliz de receber você aqui. Eu estou também, Dunga. Bacana Te acompanhei demais. tanto tempo, né, na plateia. Que alegria estar aqui agora. Verdade. Parabéns pelo programa. Obrigado. Eu tenho um carinho muito especial pela Vivi pelo seguinte, porque eu a conheci ainda solteira, né, e namorando um grande amigo meu, Léo. Já namoravam? Já. Já, né? Já namorava. E nós pudemos fazer uma caminhada muito legal juntos. Nós fizemos juntos a Jornada Mundial da Juventude com o Papa João Paulo II no Canadá. E na época a gente tinha a companhia do Padre Léo. Então foi assim uma Muito especial. experiência muito bacana, né, Vivi? E de lá para cá, depois eu fiquei apresentando programas aqui em São Paulo durante muitos anos. Montamos uma banda. O esposo dela, o Léo, que está aqui com a gente hoje também no estúdio. O Léo era o baixista da nossa banda. E a gente construiu uma amizade fantástica. E os anos vão se passando, né? As pessoas vão se casando, vão se tornando pais, mães, no meu caso até avô. E a gente vai vendo o progresso, né? A caminhada de cada um. E a Vivi, desculpa, né? A intimidade. A Vivi se tornou uma excelente psicanalista. Seu pai era psicanalista, é isso? Meu pai é psicólogo, Psicólogo. também da área. Que bacana. E ela seguindo o caminho do pai, ela se tornou uma jovem, porém já mãe, e com uma experiência muito bacana, uma espiritualidade, é bom dizer isso, mariana, muito forte. E hoje eu vi um post dela, não sei se foi no YouTube, e o Léo, o esposo dela, disparou para os amigos. Eu achei fantástico quando ela tratou do sentimento angústia. E eu achei fantástico, muito pertinente esse momento que nós estamos passando. Mas também ela está vivendo um momento especial na vida dela, né? Vencendo um câncer, né? E superando e não perdendo de forma alguma o ânimo, a esperança. Então, Vivi, com todo esse histórico, seja muito bem-vinda ao programa Acredite. Obrigada. É uma alegria, acho que é um assunto muito importante. As pessoas estão sedentas, né, de escutar isso, né, de ter uma orientação. Então, estou feliz de estar aqui. Vivi, eu fiquei assim, super interessado, né? E por isso que eu sugeri essa pauta. Quando você, naquele vídeo que chegou até mim, você trabalhou o sentimento da angústia, né? Eu acho que é um termo que a gente usa há muitos anos, né? Ai, estou angustiado, fiquei angustiado, né? Isso é angustiante, né? E é um sentimento que a gente não sabia explicar, mas que ao longo dos anos ele foi gerando palavras novas, como nos dias de hoje, como síndrome do pânico, sei lá, ansiedade, depressão. Mas lá atrás, nossos pais, nós já os ouvíamos dizer sobre essa palavra. Explica para nós que sentimento é esse, porque o que eu aprendi naquele vídeo que você nos mandou, aliás, que você gravou e seu esposo nos mandou, é que esse sentimento não é ruim. Ele é um sentimento que, a partir dele, podemos fazer grandes discernimentos na nossa vida. Fala para nós. Então, Dunga, a angústia, né, justamente foi o que você falou, ela vem carregada, né, já de uma conotação negativa. Mas a gente precisa ressignificar isso.
Porque a angústia pode ser uma grande oportunidade de daí brotar algo novo. Né? A gente está acostumado a escutar uma pessoa que está angustiada, ela diz, eu estou com um sentimento ruim, um aperto no peito, uma tristeza profunda, e fica às voltas de tentar explicar o que está acontecendo e não consegue. Né? Porque a angústia ela é desprovida de objeto. Isso significa que ela é um afeto que está ali solto, que não consegue se ligar a algo específico. Por isso que é tão angustiante, é tão sofrido. Mas é aquilo que eu comentei, né? Lacan já dizia que é o único afeto que não mente, porque ele é genuíno, né? É aquele cristal bruto que mostra a nossa verdade. Né? É ali que está o nosso desejo verdadeiro, é ali que está o conflito entre o nosso desejo e a nossa moral, as nossas regras internas, que faz o nosso ego sofrer. Essas regras internas seria, por exemplo, o histórico de formação de caráter, por exemplo, de cada um ao longo da vida, os valores que a gente foi colocando dentro da gente, que também entram em conflitos com, talvez, opções equivocadas da nossa vida, escolhas erradas, ou provações que a gente nem imaginava passar. Essas regras internas a gente pode chamar de superego, que é uma herança, né, que a gente traz num momento que a gente passa na nossa vida, que chama complexo de Édipo, castração. É quando naquela relação de mãe e filho, que é dual, entra um terceiro. Né? Então, entra o pai com a lei, com o limite, e ultrapassar, né, transcender, né, esse momento, faz com que a pessoa se submeta às leis, consiga viver em sociedade, consiga ter valores e uma moral interna, regras internas. E muitas vezes isso entra em conflito com algum desejo que a gente tem, né, muito instintivo, né, muito primitivo. Então, esse conflito do que eu gostaria de fazer e o que eu deveria fazer, o que eu me proponho pelas minhas regras internas, faz a gente sofrer, né? Deixa o nosso ego em conflito. Aquela velha sensação assim, que a gente vai dormir e vira para um lado, vira para o outro, acorda de madrugada. E a gente sempre usa esse termo, né? Nossa, eu estou angustiado. Nesse tempo, né, de isolamento social, onde nós estamos, parece que olhando para dentro de nós, ou pelo menos para dentro da nossa casa, estamos convivendo mais, pais e filhos, né? Tem pai que descobriu que não sabe ser pai. Isso. Tem mãe que descobriu que, meu Deus, ser mãe é muito difícil, porque eu estava vivendo só 2 horas com meu filho, efetivamente, que o restante ele estava na escola, né, na creche, com alguém. Mas, efetivamente, é um momento de se conhecer, né? É um momento de descoberta. E a gente vai perceber que as pessoas vão sofrer de forma diferente. O que é angústia para você pode ser diferente do que é para mim. E isso se dá porque a estrutura psíquica das pessoas é diferente. Então, você imagina que, né, dentro da psicanálise, a gente separa, né, as estruturas clínicas como psicose, perversão e neurose. Né, por que a gente precisa entender um pouquinho? Porque a partir daí é que vão aparecer tais sintomas. Então, eu já começo te dizendo uma coisa. Você sabe que você é um neurótico? Eu? Exato, Opa, você. vamos lá. E olha só, isso é um elogio. Porque dentro das estruturas clínicas que a gente digo tem... alguém me chamar de neurótico, muito obrigado. Então, posso xingar meu marido de neurótico? Eu estou elogiando ele, olha que maravilha. Explica para nós então essa palavra. Porque realmente ela é carregada de um sentido forte, pejorativo, mas nós somos, né, as pessoas que conseguem se relacionar, que estão inseridas na sociedade, são, no mínimo, neuróticas. Né? O que poderia haver também? A psicose e a perversão. Então, dentro da linha, né, de desenvolvimento humano, quando acontece uma falha, né, no ambiente, principalmente na relação com a mãe, muito primitiva, né, na relação mãe-bebê ainda, é muito provável que a pessoa fique numa psicose, por exemplo, esquizofrenia, paranoia. Então, como é importante, né, essa atenção da família nessa infância, né, bem tenra, né, bem no comecinho da vida. Quando ela vai passando por muitas fases, a fase oral, a fase anal, a fase fálica, chega um momento, foi do que eu falei do complexo de Édipo, que ela é interditada por um terceiro, que não precisa ser o pai, né? É qualquer coisa que separe o filho da mãe. O filho da mãe ficou estranho, né? Que separe a mãe do filho, vamos ficar melhor assim. Pode ser a volta do trabalho, né? Então, a mãe tira o olhar exclusivo do filho e volta a trabalhar. É um irmão que nasce e precisa dividir. Então, você sair daquela plenitude narcísica e você dividir, né, com o outro, você... Seria o primeiro trauma de um ser humano. Isso, é você sair de algo que é pleno e agora existe a falta. Né?
você viver com a frustração. A partir daí, quando a gente chega nesse ponto, nós somos neuróticos. Graças a Deus. É bom, né? Porque a gente pode viver em sociedade. O sofrimento do neurótico está na relação. Então, a gente pode ter a neurose obsessiva, que é aquela pessoa que vai sofrer no pensamento que não para, né? A pessoa que quer controlar as coisas, que sofre com aquela obsessão, né, de ter que ter tudo muito certinho. Por exemplo, se essa pessoa, nesse estágio, alguém diz para ela, olha, estou precisando falar urgentemente com você. Pronto. Ela vai ficar pensando naquilo o dia todo, a noite toda. Vai desorganizar essa pessoa, né? Ela já vai começar a ficar em conflito. É aquela pessoa que vê que nessa pandemia, né, nesse isolamento, ela não tem controle de nada, não é algo previsível, que ela consegue controlar numa listinha, né, ou numas flechas, setas que ela faz, e ela se desorganiza. A gente tem a fobia também, que a pessoa sofre no objeto, né? Então, eu tenho fobia a animais, eu tenho fobia a lugares fechados. E tem também a neurose histérica, que é a pessoa que sofre no corpo, né? Então, a pessoa não consegue colocar em palavras, né, o sentimento e ela paralisa uma perna, por exemplo. Então, as angústias, os sofrimentos, os afetos vão aparecer em cada um de uma forma muito individual. Você disse uma coisa muito interessante agora. Eu conheci uma pessoa uma vez que ela tinha a perna esquerda recolhida. Ela não colocava essa perna de forma alguma no chão. Ela andava de muleta. E eu dizia para ela, mas o que você tem na perna? Ele disse, nada. Sim. Ele foi a vários médicos e ele simplesmente, a perna dele não esticava. Se você fizesse força, ela esticaria, mas ele só andava com a perna recolhida. Ou seja, aquilo se manifestou na perna dele, então. Exatamente. Agora, até que ponto isso é normal e até que ponto a gente pode entender isso como algo reversível? Como é que se trabalha isso? Então, é interessante dizer que todo esse nosso desenvolvimento, ele é dinâmico. Então, a gente pode chegar a um ponto de maturidade psíquica e pode regredir. A quarentena é uma situação que faz a gente regredir, né? A gente entrar em conflitos. Então, imagina que essa pessoa trabalha em análise, chega na origem. Por que é pegar esse sintoma de uma perna paralisada, entendendo a história dessa pessoa, como é que foi o édipo dela, o que foi elaborado, o que não foi, e vai desmiuçando, né? Você vai chegando na origem. Quando você consegue trabalhar aquele ponto onde houve uma falha, né? Você consegue ressignificar, a pessoa consegue voltar e caminhar. Então, são pernas que desparalisam, né? Não sei nem se existe esse termo, mas que voltam ao seu funcionamento. E quando a gente elimina todas as questões orgânicas, é o psíquico. Então, quanto é importante, né? A gente vê as pessoas higienizando as mãos, colocando máscara, tudo muito necessário, né? Cuidar da saúde física. Agora, se a gente não cuida da saúde mental e a mente adoece, o corpo vai adoecer também. Bom, então fique aí. O programa hoje está tratando de uma coisa que nós estamos vivendo muito dentro de casa, onde nós estamos tendo tempo para tudo. Antigamente nós não tínhamos e falávamos, mas não tenho tempo para nada. Só que agora chegou a hora de nós termos esse tempo e olhar para nós mesmos. Então, muitos desses sintomas a gente vai tocar no programa de hoje. Inclusive, a Vivi vai também dizer para nós como ela está superando um momento difícil da vida dela e com... Olha, a gente ficou super feliz hoje aqui antes de começar o programa, porque as notícias também dos nossos amigos, no caso o Hélio e o esposo, são maravilhosas. E você precisa participar de tudo isso. Como? Quando a gente olha, escuta o testemunho de alguém, a gente fala, se é possível com ele, é possível comigo também. Vivi, esse assunto é tão importante, esse assunto é tão necessário, que eu conversava com a minha esposa antes de vir para cá, hoje a Neia, que te mandou um abraço, né? E ela dizia o seguinte, nossa, parece que o mundo descobriu novas palavras, novas doenças, novas formas de ressignificar a fé. Como é que você trabalha isso? Você é uma pessoa de igreja, você é uma pessoa que tem fé, você é uma pessoa que é bem mariana. Aliás, muitas graças da sua vida você atribui à intercessão de Nossa Senhora. Onde é que entra também a fé, esse relacionamento? Porque você é uma profissional, você está acostumada a ouvir pessoas, a entender como é que funciona tudo isso. E o que a fé também pode ajudar nisso? A aproximação da pessoa com Deus. Ajuda no sentido de você fazer um movimento para dentro, né? De você querer se conhecer. Uma coisa que me chama muita atenção na psicanálise, que eu gosto muito, é que a psicanálise trata a subjetividade. Ela não vai criar fórmulas
psicológicas e técnicas para um grupo de pessoas, né, que tem tais sintomas. Ela vai tratar, né, que eu vejo que é como Deus trata a gente, como um. Isso me chama muita atenção. Porque o que é subjetividade? Por exemplo, você pega esse microfone. Como é que você o que é isso para você, sem usar a palavra microfone? O que é esse instrumento? Uma forma de alguém escutar a minha voz. Isso. Para mim, isso aqui pode ser, sei lá, a derrota da minha vida. Porque quando eu fui fazer uma apresentação na minha empresa, eu precisei pegar um microfone, travei e fui demitida. Então, isso é subjetividade, é uma forma muito particular e única que cada um vê a vida. Então, o que a gente vê, por exemplo, nessa quarentena. Eu estava comentando com você que eu vi aquelas imagens na internet que dizia assim, nós estamos todos no mesmo barco. Depois veio uma contestando isso, dizendo assim, não, nós não estamos no mesmo barco, porque tinha uma família carente numa canoa furada e tinha uma família num iate. Nós estamos, na verdade, na mesma tempestade. E aí eu vou ser um pouco provocativo e vou falar, eu também não concordo com isso. Porque o que é uma tempestade para você e o que é uma tempestade para mim? O que a gente está vivendo hoje, para alguém pode ser um chuvisco, pelos recursos internos que essa pessoa tem para lidar com isso. Né? Você imagina que uma pessoa tem um formato de triângulo e a gente força para caber num círculo, né? Acaba com a subjetividade da pessoa. Então, esse olhar eu acho muito importante. Aí eu acho que linka um pouquinho com a questão, né, da espiritualidade também. Nesse sentido, a gente vê como os sintomas vão ser diferentes, porque como cada um é uma pessoa vai sofrer com uma angústia aguda, outra vai sofrer de insônia, o outro não, vai dormir demais, né, o outro vai comer muito, vai negar, né, aquela pessoa que está com tanto medo do que está acontecendo que chega a negar a realidade, vai ficar irritado, vai descontar nos outros. Então, as formas de reagir, né, isso é só a ponta do iceberg, tá? Esses sintomas que aparecem é só o que está externo. Aí a gente tem que ir para camadas mais profundas, pegar aquele fio condutor e chegar ao que causou isso. E é isso que eu acho mais lindo desse trabalho. E com isso a gente deixa de julgar as pessoas. Isso. Né? E muito menos condená-las. Porque, por exemplo, se eu estou em casa hoje todos nós estamos em casa. Passei o dia todo na minha casa, convivendo com a minha esposa, minhas 2 filhas. Coisa que, fora desse período, a gente se encontrava no final da tarde, comecinho da noite, né? Dizia bom dia de manhã, cada um ia para o seu canto. E hoje nós estamos percebendo mais um ao outro. E a gente está redescobrindo as pessoas. Mas, poxa vida, nas 4 horas de rotina que nós tínhamos, eu não te via assim. Hoje eu estou passando 12, né, 18 horas na sua companhia. E estão aparecendo todas essas coisas. Ao trazer você aqui, ao falarmos disso, parece que as pessoas em casa também estão dizendo assim, nossa, então quer dizer que todas as minhas angústias e todas as minhas reações a partir delas estão aparecendo. E por isso a gente precisa ter muito mais paciência, uma leitura um pouco mais misericordiosa um do outro. Né? Como é que você está vivendo isso na sua casa, com o Léo, com as 3 crianças? É uma super adaptação, né? Porque imagina 3 crianças em casa, tendo que ter aula em casa. Eu não sou professora, né? Então, é um desafio. As crianças não entendem que elas não estão de férias, que tem tarefas que precisam ser feitas. Então, a gente tem que viver a flexibilidade, tem que encontrar o meio termo. Não dá para levar tudo a ferro e fogo. Então, já que a gente falou de barco, imagina que a gente está numa tempestade, em algo diferente, e a gente tem que remar, né? A gente tem que remar para dar conta de sair dessa tempestade e ver o que tem depois disso. O que a gente vai superar? Qual vai ser a nossa superação depois desse momento? Para um pouquinho. O que vai ser a nossa superação depois desse momento? O que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Depois do intervalo, a gente sai com essa banda tocando muito e a gente volta com a Tiziana cantando muito para a gente. Não sai daí não. Intervalo rapidinho e a gente volta.